Perdi a comunhão com esses dois irmãos e, por isso, eu e muita Irmandade Antiga de Água Rasa temos evitando congregar nesta igreja. Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Conforme puderam escutar um pequeno excerto de um e-mail que eu recebi e que tem a ver com Água Rasa, este é um e-mail, não é o único, têm sido várias mensagens, têm sido vários os telefonemas, o apoio que tem sido dado e a confirmação de tudo aquilo que está a ser aqui referido neste canal. As questões que estão a ser colocadas às pessoas responsáveis dessa igreja Água Rasa da Congregação Cristã. Pois bem, eu vou-vos ler então este e-mail que me foi enviado e mais uma vez peço desculpa devido a vários fatores não ter sido possível já ter colocado no ar este mesmo vídeo. Mas vamos então passar à leitura acerca do assunto que aqui vai ser tratado, das questões que vão ser colocadas e chamar à razão um ministério que parece que anda a navegar num mar de mentiras. Pois bem, vamos lá então ler o seguinte. Denúncia urgente. O que está acontecendo na congregação Água Rasa? A paz de Deus, irmã Laurinda. Amém. Irmã, estou em uma situação complicada e quero compartilhar com você e com todos que acompanham este canal. Hoje tenho muita dificuldade em estar junto ao blá 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 e ao Salvador Cury. Perdi a comunhão com esses dois irmãos e por isso eu e muita Irmandade Antiga da Água Rasa temos evitando congregar nesta igreja. A minha ausência é uma forma de protesto. E para ser sincero, não sou o único. Muitos entre a Irmandade têm tomado esta atitude. Desde o início das denúncias, a congregação da Água Rasa tem ficado cada vez mais vazia. É um sinal claro de que algo não está bem. Eu tenho a certeza de que no ano que vem, veremos uma queda significativa no número de irmãos participando da Santa Ceia. Isso, se o blá 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 não convocar os seus profetas de plantão, seus adeptos, pois ele pode querer camuflar esta situação. Aproveitando essa oportunidade, preciso trazer à tona mais uma denúncia que tem causado indignação entre muitos de nós. O estacionamento da Água Rasa está reservado só para amigos do ministério. Será que isso tem a mão do tal blá blá blá? Vou explicar melhor o que está acontecendo. Ao lado da congregação da Água Rasa existia um terreno grande onde funcionava um lava rápido. A pessoa que estava utilizando o estacionamento cobrava uma taxa para que os frequentadores dos cultos de Água Rasa pudessem deixar seus carros em segurança. Desde a década de 90, devido aos frequentes roubos de veículos durante os cultos, esse terreno acabou se tornando um grande negócio para quem o administrava, oferecendo proteção aos carros em troca de um pagamento. Dessa forma, os membros da Irmandade mais ricos optavam por pagar pela proteção, enquanto os mais pobres, sem condições de arcar com a taxa, acabavam ficando à mercê dos ladrões. Eles alugavam o estacionamento e a área em frente ao salão de festas. Além disso, tanto o estacionamento quanto o salão de festas oferecidos à Irmandade por R$15 por carro durante os cultos, com o tempo a congregação cristã começou-se a interessar em comprar o terreno. E com a mediação do diácono Ridson Cury, o assunto foi levado ao Brás, onde aprovaram a compra do estacionamento e do salão de festas para transformar o local em um complexo da piedade.
Foram muitas parcelas de 200 mil reais que a Irmandade assumiu com a responsabilidade de colaborar com as coletas para cobrir o pagamento do terreno. Torno a referir o valor que era das parcelas, 200 mil reais. Eu mesmo, assim como muitos outros irmãos, contribuí com quantias muito consideráveis, acreditando que teríamos um espaço de estacionamento para todos. A promessa era que, com a compra, a igreja finalmente teria um estacionamento próprio para servir toda a Irmandade, tanto os ricos que pagavam como os mais pobres que não tinham condições financeiras para isso. Contudo, para surpresa de muitos, após a aquisição do terreno, o Ministério passou a escolher quem poderia usar o estacionamento. Infelizmente, o acesso está restrito a membros do Ministério, amigos do Ministério, familiares e porteiros. Quem não faz parte dessa panelinha simplesmente não pode estacionar lá. E para reforçar isso, o diácono Ritson Curi colocou um porteiro forte na entrada do estacionamento, barrando qualquer um que não seja convidado. Essa situação tem causado discussões. Esse porteiro é conhecido pela postura rude e já chegou a barrar idosos, deficientes e pais com crianças no colo. Além disso, ele aproveita para sugerir que as pessoas estacionem em outro local, um estacionamento particular que cobra 20 reais por carro. O mais frustrante é que o Salvador Curi e o Redondo, que gosta das redondas, estão cientes de tudo isso. Sabem do descontentamento da Irmandade, mas nada fazem. Infelizmente, a Água Rasa está em um processo de decadência. Irmã Laurinda, por favor, traga esse tema para o canal. Que todos saibam o que está acontecendo e que algo seja feito para mudar essa situação. Após a leitura deste texto, eu vou ler alguns parágrafos para que possamos tomar consciência a que situação chegou esta comunidade religiosa de Água Rasa. A que ponto ela está? Bem, não quero me alongar muito no vídeo e diz o seguinte: hoje tenho muita dificuldade em estar junto ao blá 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 e ao Salvador Curi. Perdi a comunhão com esses dois irmãos e por isso eu e muita Irmandade antiga de Água Rasa temos evitando congregar nesta igreja. A pessoa que escreveu este texto não é só ela que está nesta situação. Uma situação delicada, triste, que poderia ter sido evitada já há algum tempo. Mas tanto esta pessoa, esta alma, como as restantes, as demais almas, que não se enquadram já neste ambiente, num ambiente de paz podre que se instalou em Água Rasa. Mas imaginem estas almas que nasceram, cresceram, conviveram uns com os outros numa comunidade, com uma irmandade, que com certeza sempre ajudariam uns aos outros, embora que pudessem não concordar com algumas coisas, mas com certeza as coisas eram resolvidas e tudo era levado a um bom porto. Não é? E só porque, de repente, por uma circunstância que está fora da regra da congregação, todos bem sabem, não é? De que é que eu estou a falar? Tudo isto se desvaneceu. O bom ambiente. Sim, estou a falar do assunto do blá blá blá. Que ele próprio se autodifamou. Porque se é mentira, ele se autodifamou. Ao referir-se de que tinha cometido o pecado mesmo após o batismo, ele o fez a vários jovens, entre pais 6 ou 7, e não foram só os 6 jovens,
também foram jovens irmãs, moças. Sim. Portanto, se este suposto boato ele se propagou, o único culpado é este blá blá blá. Um vendedor de revistas que realmente, aonde ele chega, propaga o fogo da discórdia e da desunião e da instabilidade espiritual que possa haver em alguma comunidade religiosa. Mas um ancião que seja responsável, que seja um homem grave, idóneo, ele deveria ser como um carro. E vamos dizer assim, ela ainda está a fazer a comparação entre um ancião e um carro? Sim. E vocês vão entender. Um carro tem várias mudanças, não é? 1, 2, 5, 6, agora até tem a 7ª. Estes novos, estes elétricos têm estas mudanças. E tem uma das mudanças que é de marcha atrás, que é marcha ré, recua. Quando tem uma manobra que não está a ser bem feita, ela tem que recuar. Recua e retifica essa mesma manobra. E por vezes tem que recuar mesmo. Quando se engana no caminho e tem que fazer marcha ré. Mas o ancião não é assim. Pode haver exceções. Pode. Muito poucas, infelizmente. Mas ainda há homens anciãos que têm essa marcha ré. Mas aqui no caso de Água Rasa, infelizmente, os anciãos que lá existem, nenhum deles tem marcha ré. Porque não reconhecem que errou, falhou. Antes, pelo contrário, se acham soberanos, se colocam no lugar de Deus, não precisa de ninguém e têm a arrogância de que acham que ensinam todo o mundo, todas as pessoas. E tudo o que faz não pode ter erro. Não é? Mas não é assim. O ancião que não aceita que errou, e que não recua na decisão errada, ele não pode ser ancião. Já não pode ser ancião. Porque é um homem, não é Deus, não é soberano, não tem a razão sempre do lado dele. E ancião que não reconhece que erra e que pede perdão, realmente não pode ser ancião. Eu própria, como ser humano, eu erro, eu falho. E falho muito e erro muito e às vezes cometo o mesmo erro. E às vezes digo, eu não vou fazer mais. Eu se errar aqui no meu canal, eu tenho que ter essa marcha atrás e de dizer assim, eu errei, reconheço que errei, não devia ter dito, não devia ter feito, não devia ter agido desta forma. Não só aqui no meu canal, como até a nível pessoal. Se custa vergar o nosso ego, claro que sim que custa. Mas homens que estão à frente de uma instituição, de um povo, e têm que ser o exemplo. Têm que ser o exemplo de admitir que erraram, que falharam. Olha, nós erramos. Bem-aventurado aquele que conhece o erro. E como eu sempre, em toda a minha vida, eu disse a vários irmãos do ministério, errar é humano. Está no ADN do ser humano errar. Mas tem que estar no ADN dos homens de Deus, das mulheres de Deus, reconhecerem que erraram, admitir o erro, fazer a marcha atrás, a marcha a ré e dizer, pronto, eu peço perdão, vamos retificar, vamos voltar atrás, vamos reconsiderar. É isso que está a falhar nos dias de hoje. Agora imaginem o que é esta irmandade chegar ao ponto, não digo toda, mas uma boa parte, e sabem perfeitamente que eu estou a falar a verdade, que muita irmandade da mais antiga
não se quer sujeitar a um miúdo que só é blá blá blá. Só tem conversa. Não tem nada de essência de Deus, não tem nada que se sinta que é Deus que fala na boca dele, e depois de terem conhecimento que realmente é tanta mentira que sai dessa boca, suja, que somente só está a denegrir uma instituição. E depois tem os pais espirituais que veem na decadência em que está a chegar água rasa e continuam impávidos e serenos. Calma, eu não estou aqui a atacar o irmão Salvador Cury, nem a fazer críticas a ele só porque está na presidência. Eu já o fazia antes. Já o fazia antes. Porque errar, todos nós erramos. Na vida temos as falhas. E mesmo até o que foi dito no último vídeo são circunstâncias da vida que todos nós estamos sujeitos. Ser um empresário falhado não é pecado. Não, não é pecado, por amor de Deus. Agora, entrar numa conversa, entrar num jogo que está a ser manipulado por este blá blá blá, mas tanto o Salvador Cury como o juiz estão envolvidos nesta conversa da treta, nesta conversa de vendedor de revistas, neste blá blá blá, neste Pinóquio mentiroso. Porque o que ele mostrou, as provas que ele deu de mostrar do que ele diz ser uma difamação, não passam de histórias. Porque ele próprio, conforme eu já referi, ele próprio se autodifamou. Ancião Salvador Cury já foi procurar estes jovens, estes 6 ou 7 jovens, que têm conhecimento daquilo que ele falou com eles mesmo quando eram jovens? Já foi procurar saber a verdade? Está com medo de quê? Qual é a razão de ter medo de enfrentar a verdade? Eu sei que por vezes ouvir a verdade não é agradável. Mas se esquece que há uma irmandade que já não suporta olhar para a sua cara. Salvador Cury. Imagina o que é a irmandade não conseguir suportá-lo, porque vê nessa impassividade de que deixa andar. É Deus que vai fazer. É tudo mentira, é tudo blá 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 daquela portuguesa. Não é blá 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 da portuguesa, não. A portuguesa não tem blá blá. A portuguesa vem aqui falar o que é verdade. E antes de vir aqui falar, não importa o tempo que demora a confirmar tudo, mas primeiro confirma. E o Senhor já foi confirmar com esses 6 ou 7 irmãozinhos que ouviram desse mentiroso compulsivo, desse Pinóquio, o que aconteceu na sua juventude, que foi ele próprio que se denegriu, se é mentira. E o Senhor está a ter a prova de que ele é capaz de arquitetar, de manobrar, seja quem for. Através de quê? De chantagem, de intimidação. Até mesmo os poucos que ainda congregam aí em água rasa se sentem intimidados. Porque esse blá blá blá, ele se deve achar onipotente, onisciente, dono de tudo. E olha que é o que dá a entender. Até mesmo manda em si, irmão Salvador Cury. E até no ancião redondo que gosta das redondas. E como eu já referi, eu não estou aqui para julgar ou condenar. Apenas apresentar as situações, colocar as situações à luz daquilo que nos têm vindo trazer. E é verdade que o Sr. Salvador Cury, o senhor era um homem respeitado, admirado, reconsiderado até. Era. E agora, no que é que se está a tornar? O Senhor deixou que este miúdo, este filho espiritual, este mentiroso compulsivo, este blá blá blá, manchasse as suas vestes. O Senhor já fez a análise do que lhe está a acontecer, de que as suas vestes estão manchadas pelas palavras, pelos atos de este blá 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 mentiroso compulsivo.
as mentiras que ele apregoa, até mesmo no púlpito, do que quando ele diz que é Deus que fala na boca dele. Deus até pode, alguma das vezes, por misericórdia de alguma alma, utilizar essa boca. Mas eu não me acredito que Deus utilize boca suja, conforme este blá blá blá. Porque mente, e uma fonte não pode dar duas águas. Por isso, o senhor ancião Salvador Cury, o senhor deixou que este blá 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 lhe sujasse as suas vestes. Porque é uma coisa, se não fosse este miúdo, mimado, emproado, que não gosta de ser contrariado, se não fosse isso, a Água Rasa estaria a ser, ou a continuar a ser, aquilo que foi outrora. Uma igreja respeitada, admirada. E vamos passar à seguinte. A minha ausência é uma forma de protesto. E, para ser sincero, não sou o único. Muitos entre a Irmandade têm tomado a mesma atitude. Desde o início das denúncias, a congregação da Água Rasa tem ficado cada vez mais vazia. E aqui eu quero questionar os senhores responsáveis, os mais velhos de Água Rasa, Salvador Cury e o redondo que gosta das redondas. Vocês não vão colocar marcha ré? Perante a constante afirmação de que saíram de Água Rasa ou que já não estão a congregar conforme deveriam estar, porque as vossas atitudes os têm levado a isso. O vosso ego inflamado, a vossa irresponsabilidade de assumir que erraram perante todos, ter essa humildade, porque falta também a humildade. Porque a verdade é uma, o ancião redondo que gosta das redondas, como foi dito no último vídeo, foi-lhe apresentado para que o blá 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 fosse para cooperador. E ele recusou, disse logo que não, porque já sabia o que tinha acontecido com o blá blá blá. Já sabia. Mas agora vem dizer que não sabia. Coitadinho do redondo, deve estar com amnésia. Normalmente é o que utilizam nos tribunais. Dizem, não me lembro, não sei. Quando está em jogo as almas, é esta atitude que há. Porque até mesmo, infelizmente, a irmã do blá 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 compactuou com toda esta farsa que foi das cartas, do assinar, porque é uma farsa. Convenhamos. Costuma-se dizer que apanha-se mais depressa um mentiroso do que um coxo. Aqui em Portugal diz-se isso. E acreditem que mais cedo ou mais tarde tudo virá a ser aqui exposto, se Deus quiser. Eu tenho muitas informações de que muitos irmãos e irmãs pararam de congregar por causa do redondo que gosta das redondas. Eu estou a segurar de fazer o vídeo porque eu sei que se eu fizer eu vou matá-lo de coração. Porque eu sei que não tem um bom coração. Eu digo fisicamente, não estou a falar como pessoa em si. Mas fisicamente não tem um bom coração, se calhar para aguentar aquilo que poderá ser aqui dito. Por isso eu estou a segurar. Mas será bom que vá ter com esses irmãos e reconsidere. É bom que faça marcha atrás. É bom que faça marcha atrás com esses irmãos. Vá ter com eles. Vá ter com eles. Porque se o fizer, acredito que eu vou ter conhecimento disso. E também faço questão de falar aqui, olha, o ancião redondo das redondas teve a dignidade e a humildade de fazer marcha atrás, marcha ré, e reconsiderar as situações, já que noutras o senhor está ali a evitar de dar a mão à palmatória, torcer, está ali a fazer um braço de ferro para não fazer marcha ré, em relação ao vosso filho espiritual, blá blá blá.
Sei também, ser ancião redondo que gosta das redondas, que o senhor gostava ou que gosta de viajar em bons carros e com pessoas que tivessem uma disponibilidade financeira mais confortável. E que até havia mesmo irmãos que faziam disputa, ai não, eu quero eu levar o redondo das redondas, não, não, vou ser eu e tal. E até havia aqueles que estavam com a ilusão, com o sonho de até vir a ter um ministério. Note-se que isto não é pecado, sonhar, desejar ter ministério. Não, não é. Agora, levar a que as pessoas, esses irmãos, alimentar esses sonhos, essas ilusões e depois, de um momento para o outro, acabar assim, darem um balde de água fria, não é fácil, não. E muitos deles pararam de congregar. A verdade é que é tempo, com certeza, ancião redondo que gosta das redondas, de colocar pés ao caminho e ter com essas almas, desfazer o que fez, pedir perdão. Eu acho que está na altura, não acha? Eu acho que sim, porque o Senhor alimentou um sonho e depois destruiu o sonho. E depois não foi só isso, foi a sua atitude de que quando lhe aparecia alguém com mais poder económico, com um carro ainda melhor do que o anterior, o senhor trocava esse mesmo para levar o que lhe apareceu. Porque o senhor parece que gosta do status. O senhor também não é pecado. O que é pecado é fazer discriminação das almas e colocar para trás aqueles que um dia serviram para o transportar, mas porque alguém apareceu com mais poder económico, com um carro mais bonito, com mais cilindragem ou não, o senhor trocou. Ancião redondo que gosta das redondas, está na hora de fazer marcha atrás. Aliás, não é só o senhor, há vários que precisam de fazer marcha atrás, marcha ré, em várias atitudes. Porque a falta de amor, de simplicidade, de caridade para com o próximo, de não fazer discriminação de pobre nem de rico, isso sempre foi ensinado a nós que fazíamos parte, eu falo por mim, que fazia parte, de que não deveríamos fazer ou ter esse tipo de atitude. E o que está a fazer falta é essas atitudes de verdadeiros homens de Deus, de que têm Deus mesmo no seu coração, na sua alma, de ter uma atitude nobre e de mostrar humildade e amor para com essas almas que foram colocadas fora da estrada espiritual, com as atitudes que o Senhor e outros como o Senhor têm vindo a realizar. Mas eu não vou adiantar mais aqui o assunto do redondo que gosta das redondas. Eu quero fazer as coisas com muita calma, com muita ponderação, porque há assuntos que realmente, se forem aqui tratados, vai ser para matá-los do coração, porque não vão aguentar que sejam desmascarados. E eu não quero ter sangue nas minhas mãos. Sangue de ninguém, mesmo que não seja inocente, não quero. Por isso, por enquanto aqui, o assunto do redondo que gosta das redondas fica por aqui. Irmão Salvador Cury, eu espero sinceramente que este vídeo chegue até si, porque o que vocês fizeram com a Irmandade de Água Rasa é uma falta de consideração, falta de amor, uma falta de misericórdia e uma falta de honestidade e de respeito, porque a Irmandade merece isso. E está na hora de começar a fazer marcha ré, marcha atrás. Começa a ser exemplo. E o Senhor não venha depois nos cultos a descarregar na Irmandade dizendo alguma coisa como que foram fazer queixinhas, não é? A Irmandade, em vez de clamar a Deus, vai para os críticos.
eu não sou crítica, eu apenas trago a verdade. Critico as vossas atitudes impróprias para com o ser humano, para aqueles que servem a Deus, é verdade. Mas depois não descarregue no povo, como fez no último culto online, num dos últimos cultos, em que o senhor estava irritado, estava alterado, estava incomodado. O que é com o meu vídeo? A máfia das perícias incomodou. Pois. Mas, por favor, agora nos próximos cultos de água rasa, não vá descarregar na Irmandade porque pediu o hino errado, porque até mesmo o próprio ventilador, na hora da palavra, o incomoda. Tira-lhe a comunhão. Se houve uma criança a chorar, o senhor já fez isso, chamou a atenção do púlpito à mãe. Acha isso correto? Quer que eu lhe ensine como é que se faz? Se todos estiverem, o ministério estiver todo na mesma comunhão, é falar às irmãs da obra da piedade, dizer assim, quando alguma criança estiver mais irrequieta, e de buscar a criança com amor, e de distraí-la, e de levar para a própria mãe, poder assistir ao culto, sabe-se lá como é que está a mãe ou como é que está o pai, a precisar de um conforto espiritual, e o irmão de cima do púlpito pede para a mãe sair com a criança porque está a incomodar o senhor doutor Salvador Cury na exposição da palavra. E o que o senhor precisa é que lhe ensine. Ou, aliás, tem que buscar amor para saber lidar com os próximos, com o próximo. Neste caso, dentro de água rasa. Sabe? Eu vou-lhe dizer isto que eu vou dizer é verdade, é verídico, e aqueles que me assistem aqui de Portugal e principalmente da Igreja do Bom Jardim sabem perfeitamente que isto acontecia. Quantas das vezes uma mãe levava a sua criança e a sua criança estava mais irrequieta, chorava, se incomodava, sim senhora. Mas havia até algumas irmãs que não eram da piedade, porque as irmãs da obra da piedade do Bom Jardim, elas o que querem é estar sentadinhas no banco e a ver o que é que se passa na vida dos outros, se aquele bem vestido ou mal vestido, ou o que se passa à volta, cuscar a vida dos outros. Mas levantar-se quando havia essas ocasiões de haver mães com crianças que estavam... e acreditem que a própria mãe ficava sem paz, e isso se transmitia à criança. Havia certas irmãs que se apercebiam, não tinham ministério, iam buscar as crianças, levavam até à parte de fora, se não, levavam a ver alguma coisa na rua, para a mãe poder estar tranquilamente a escutar a palavra. Está bem? Isso de dizer a mãe que vá, se a criança não está em condições, se está a incomodar, a importunar, é sair. Senhor Salvador Cury, o senhor acredita numa coisa, que se fosse comigo, o senhor ia levar uma resposta da qual não iria gostar. Acredite. E é assim que muitas das vezes se matam as almas, com a falta de amor e de humildade. Fica aqui só à parte um conselho, simplesmente isso, só um conselho. Se quiser acatar, se quiser fazer marcha ré, marcha atrás, se forem capazes disso. Não sei, pode ser um movimento que vos custe, alguns já criaram aquela crosta aqui no movimento de fazer a marcha atrás, marcha ré, no carro. Aprendam, que eu não duro sempre. A verdade é essa. E eu quero aqui perguntar. Sim, Salvador Cury e Redondo que gosta das redondas. Vocês ainda não conseguiram enxergar, entender o que está a acontecer em água rasa ao colocar uma igreja dentro de outra igreja? Parque Sevilha, sendo colocada dentro de água rasa? Ainda não entenderam isso?
Ainda não entenderam que estão a acabar com a vida espiritual de uma irmandade nativa de água rasa? Sejam 500, 600 almas que estejam lá, ou que deveriam estar, mas não estão. Porque os cultos estão vazios. E porque em prol do vosso filho espiritual estáis a acabar com um povo, uma irmandade, que não está habituada a estas situações assim tão... Eu nem consigo encontrar... Eu acredito que a Água Rasa nunca se imaginou estar envolvida, conforme está, nestes assuntos tão polémicos. Ser o centro das atenções. Ou ser uma do centro das atenções. Estavam sempre habituados que fosse, sim, o centro das atenções, mas pela positiva. Mas agora ser pela negativa. Vós estáis a escolher cuidar do vosso filho espiritual em detrimento das almas. Não se estão a perceber que estáis a acabar de destruir uma irmandade, uma comunidade religiosa de Água Rasa. Mas, irmão Salvador Cury, por favor nos explique, porque está vazia a sua igreja. É por causa do blá blá blá? Então, irmão, retire-o daí. E fique sem culto esse blá blá blá. Até que consigam abrir a igreja que ele atendia, que era o Parque Sevilha. Não é? Que fique no Parque Sevilha. Que deixe a Água Rasa em paz, com o povo a querer estar sossegado, calmo, sem estas confusões todas. E já agora, por que razão é que ele está aí? Qual é a razão? E por que foi levantado aí? E o irmão Hermínio não foi? É isso que eu quero saber. Me explique, ou aliás, explique às centenas e milhares de pessoas que querem saber, que não são assim tão poucas, que querem saber por que razão vocês têm certas e determinadas atitudes quando não tem nada a ver. Porque não acham que é uma falta de honestidade para com um homem que está há 20, 30 anos numa comunidade religiosa em Água Rasa, que caminha, batalha com o ministério e com a irmandade, até que pode ser uma pessoa mais rude, mas não interessa, tem a essência, tem as almas notam que é idóneo, que é honesto, que é verdadeiro, que não usa de artifícios para chegar ao povo. É simplesmente um homem de Deus que quer servir a Deus e que, mesmo às vezes não aceitando certas e determinadas coisas, mas é um homem de Deus. O povo sente paz com ele, sente harmonia, sente comunhão. Podem discordar de algumas coisas, mas são as coisas básicas. E colocam um mentiroso compulsivo. Vocês trocam um homem verdadeiro por um mentiroso compulsivo. E é isso que o povo não entende. Nem eu entendo. Nem eu entendo. E o povo quer explicações. Não tendo essas explicações, o que está a acontecer é um êxodo em Água Rasa. Não se deixem enganar, porque esta é a verdade. E acredite, Salvador Cury, que eu recebo imensas mensagens a confirmar tudo que aqui é dito, em que dizem que esse blá 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 é arrogante, prepotente, e acredito que não sou eu que o digo, são as imensas pessoas que falam comigo e que relatam esses atributos desse blá blá blá. Em compensação, em relação ao irmão Hermínio, é o contrário. É o oposto um do outro. E vocês optaram por ter alguém que a Irmandade não se identifica. Se ainda fosse um homem
que preenchesse os requisitos de um homem de Deus, a Irmandade até era capaz de dizer assim, pronto, embora que custe. Mas, agora, um homem que não preenche os requisitos exigidos, ou os requisitos mínimos exigidos a um homem de Deus, e vocês trocam o que é correto pelo incorreto, o mentiroso pelo verdadeiro. Que caos está em Água Rasa, misericórdia, misericórdia. E vamos continuar. Eu tenho certeza de que no ano que vem veremos uma queda significativa no número de irmãos participando na Santa Ceia. Isto, se o blá 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 não convocar os seus profetas de plantão, seus adeptos, pois ele pode querer camuflar esta situação. Pois bem, quanto a esta situação da Santa Ceia, permitam-me a minha sinceridade, a minha opinião, porque a minha opinião não pode ser dada só a um lado. Eu quero aqui dizer a quem me escreveu este e-mail, este texto, o seguinte, que eu no vosso lugar, mesmo que eu tivesse a congregar noutra congregação, noutra igreja, que não Água Rasa, porque se eu sair de Água Rasa chateada, sem paz, embora eu estivesse a congregar noutro local, eu vou-vos dizer, eu não tomaria a Santa Ceia mesmo nesse outro local, porque eu saí sem paz com, seja o ministério da Igreja da Água Rasa. E nós sabemos que Deus vê tudo, conhece o nosso coração. Então não nos enganemos uns aos outros, dizendo, eu vou para outro sítio, tomo lá a Santa Ceia, ao menos lá tenho paz, não me chateio. Mas na verdade não estamos com paz, nem que seja com um ministério, nem que seja com nem que seja com um porteiro, nem que seja com um músico. A verdade é essa. Então fugirmos ou sairmos de um lugar e tomarmos a Santa Ceia nesse lugar, não acho correto. E estão a perguntar, então, Laurinda, o que é que vamos fazer? Vamos para a Água Rasa e tomamos a Santa Ceia? Podem ir no dia de Santa Ceia à Água Rasa, mas não é para perturbar a cerimónia, não. Ficarem lá sentados. E perguntam assim, sentados? Então vamos nos levantar e pedir perdão à Irmandade? Não sois vós que saíste, a Irmandade que saiu, que tem que pedir perdão. Se há alguém que tem que pedir perdão, é o ministério. E ser bem explícito, não é só pedir perdão, é ter atitudes, ter comportamento de que vai de encontro a esse pedido de perdão. Não é ir tomar a Santa Ceia não estando em paz. Porque, irmão Salvador Cury, eu estou certa, não estou? Pelo menos foi isso que eu ouvi durante cerca de 50 anos. Se não estamos em paz, melhor é ficarmos no nosso lugar. Não é fazer aquele circo, desculpem-me a expressão, porque parece ser um bocadinho forte, mas para mim às vezes eu achava um bocado ridículo de que certos irmãos e irmãs se levantavam no microfone a pedir perdão e depois tudo passava. Não. Neste caso é o ministério que tem que ser humilde e tem que fazer a marcha atrás, marcha a ré, e dizer assim, Irmandade, não é só para a Santa Ceia, é demonstrar antes, é ir procurar a Irmandade, entrar em contacto, dizer, Irmandade, nós queremos que venham aqui, porque nós queremos vos pedir perdão, nós queremos que estejam aqui, continuem aqui. Se o problema é que não estáis identificados com este miúdo, nós vamos resolver o assunto. É resolver, não é tapar o sol com a peneira, não é enganar, não. Agora, vós que saísteis de Água Rasa, não vos enganeis a vós mesmos, de que tomando a Santa Ceia noutro lugar,
está tudo bem. Não, não está tudo bem. Esta é a minha opinião e peço desculpa se calhar de ir contra aquilo que vocês estavam a aguardar que eu falasse, mas a verdade é esta. A verdade é esta. Se ireis vos condenar, então fiquem sossegados. Façam presença em água rasa, com paz, com serenidade, e aguardai o que é feito. O que é feito e o que é dito. Mas se não estáis em paz para tomar a Santa Ceia em água rasa, também não estáis em paz para tomar em nenhum lado. Desculpem a minha sinceridade, mas este é um canal de toda a verdade. É esta a minha opinião e daquilo que eu aprendi ao longo dos anos. Cerca de 50 anos. É uma vida. Não é? E não digam, a Laurinda está a incentivar a que não tomem a Santa Ceia. Não deturpem as minhas palavras. Nem venham dizer, a Laurinda está tomada pelo diabo. Não, porque isto é bíblico. Se não estáis em paz uns com os outros, melhor é que não tomem a Santa Ceia. Irmão Salvador Cury, estou a mentir? Estou a ir contra a palavra de Deus? O que está escrito? Digam, porque então, se eu estou contra, então há qualquer coisa aqui muito estranha que eu estou a desconhecer. Aliás, infelizmente tem vindo a acontecer coisas muito estranhas que nem dá para entender. Bem, mas vamos continuar. E vamos continuar com o seguimento do texto, que diz o seguinte: aproveitando essa oportunidade, preciso trazer à tona mais uma denúncia que tem causado indignação entre muitos de nós. O estacionamento da água rasa está reservado só para amigos do Ministério. Será que isso tem a mão do blá blá blá? Vou explicar melhor o que está acontecendo. Ao lado da congregação da água rasa existia um terreno grande onde funcionava um lava rápido. A pessoa que estava utilizando o estacionamento cobrava uma taxa para que os frequentadores dos cultos da água rasa pudessem deixar seus carros em segurança. Desde a década de 90, devido aos frequentes roubos de veículos durante os cultos, esse terreno acabou se tornando um grande negócio para quem o administrava, oferecendo proteção aos carros em troca de um pagamento. Dessa forma, os membros da Irmandade mais ricos optavam por pagar pela proteção, enquanto os mais pobres, sem condições de arcar com a taxa, acabavam ficando à mercê dos ladrões. Eles alugavam o estacionamento e a área em frente ao salão de festas. Além disso, tanto o estacionamento quanto o salão de festas oferecidos à Irmandade por R$15 por carro durante os cultos. Com o tempo, a congregação cristã começou a se interessar em comprar o terreno. E com a mediação do diácono Ridson, o assunto foi levado ao Brás, onde aprovaram a compra do estacionamento e do salão de festas para transformar em local em um complexo de piedade. Foram muitas parcelas de R$200.000 que a Irmandade assumiu com a responsabilidade de colaborar com as coletas para cobrir o pagamento do terreno. Quero aqui relembrar aqueles que ainda não entenderam bem o assunto que está aqui a ser tratado, por favor que volte atrás e que tente ouvir ou para melhor compreender. E quero dizer já que também tem muitas coisas que não estão aqui a ser faladas e que são assuntos tão mínimos que eu não vou estar aqui a dar esses detalhes. Não é que possa não ser interessante, mas para reduzir o assunto aos detalhes importantes. Mas aqui com isto, o que é interessante é que vocês fazem a compra, o Brás aprova essa compra, não é? E as parcelas ficam nas costas da Irmandade. Porque todos os cultos, eu tive conhecimento que em todos os cultos era falado sobre estas parcelas para a Irmandade contribuir. Parcelas que era R$200.000 por mês. R$200.000. Uma responsabilidade, muitos podem dizer, nós, claro, então é uma coisa nossa, para nosso usufruto. Ok, para o usufruto de todos. Ministério, Irmandade, ok? De todos.
Sendo assim, tudo bem. Prosseguindo aqui a leitura do texto, é o seguinte: eu mesmo, assim como muitos outros irmãos, contribuí com quantias muito consideráveis, acreditando que teríamos um espaço de estacionamento para todos, pobres, ricos, arremediados, para todos. A promessa era que com a compra a igreja finalmente teria um estacionamento próprio para servir toda a Irmandade, tanto os ricos que pagavam como os mais pobres que não tinham condições financeiras para isso. E vocês colocaram um peso nas costas da Irmandade para comprar esse terreno deste estacionamento e esse salão para a obra da piedade, que eu fiquei a saber que está sendo feito um ótimo trabalho. Eu aqui não vou falar de coisas que não são verdade. Mas, no entanto, há erros e erros que são consideráveis, porque colocaram esse peso na Irmandade para fazer um complexo da piedade para servir o setor todo da Zona Leste. Acho que é o setor 1. Tenho irmãos que deram coletas consideráveis. E não falo de R$100, não é menosprezar aqueles que deram R$1 ou até não deram nada, não é isso. Mas é para relembrar de que houve irmãos que deram coletas consideráveis, não de R$1.000, nem de 5.000, nem de 10.000, mas até de 50.000 reais. E vocês, na promessa, que acho que provavelmente devem ter pensado assim: vamos fazer o complexo no piso, na altura do piso da igreja, embaixo nós fazemos o estacionamento. Provavelmente vocês pensaram isso. Provavelmente. Eu não estou a falar que é verdade ou que é mentira, mas um anjo que conhece muito bem a Água Rasa, ele me passou essa informação porque ele conhece muito bem o lugar. A triste realidade é essa. Vocês colocaram dentro da vossa casa, neste caso a Água Rasa, alguém que veio contaminar esse ambiente sadio que existia. Estou a falar do blá blá blá. Alguém que veio contaminar. Vocês poderiam ter escolhido, por exemplo, eu tenho conhecimento, que é um irmão do Paraguai, ancião, cujo seu irmão também é diácono. O diácono está a exercer o seu ministério como diácono, mas por que razão é que não levantaram esse irmão que é ancião para ancião de Água Rasa? O que é que aconteceu? O que é que houve? Qual foi o motivo? Em vez de, era só apresentar, nem era preciso ordenar, porque ele é ancião, até é médico, uma pessoa considerada, respeitada e que tem bom testemunho. Por que razão é que não colocaram esse irmão para ajudar em Água Rasa? Tinha mais razão de ser. Mas esperem aí, calma. Espera. Sim. Só um momento. Sim. Tenho a certeza. Tenho o dedo do blá 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 nisso para não ser apresentado como ancião de Água Rasa? O blá 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 boicotou que esse irmão fosse apresentado em Água Rasa porque ele queria o lugar. Será que isso é verdade? Espera, calma. Esperem aí. Ele foi dizer mal desse irmão para o ministério, para não levantarem? Lá como um ancião? Eu não acredito. Eu não acredito que ele tenha tanta influência e tanto domínio no Salvador Curi. Mas foi o que aconteceu. Ai, meu Deus, misericórdia. Ui, por isso. Espera que eu estou aqui a fazer o vídeo. Espera aí. Tá bom, tá, ok, tá. Deixa-me passar aqui as informações, por favor, tá bom. Porque é o seguinte, este blá blá blá, além de ser um miúdo
mimado, mentiroso compulsivo, é um invejoso e um ciumento. Ele quer ser protagonista em tudo. E olhem que brevemente, se não lhe deitam a mão, até mesmo ele vai derrubar o Salvador Cury, se é que já não conseguiu. Mas então este miúdo, blá blá blá, andou a falar mal, a de colocar intrigas sobre este irmão ancião do Paraguai, para que não fosse atender água rasa. Como é que é possível, meu Deus? Como é que é possível? E isto é triste. Colocam alguém que só faz bagunça. Não se esqueçam que o Parque Sevilha teve que pagar multas por excesso de confusão, de barulho que estava a ser feito. É? E vocês colocam alguém que só dá escândalo. A minha alma está parva. Realmente, eu cada vez mais que venho a ter conhecimentos de assuntos relacionados com a água rasa, eu fico estupefacta, eu fico burra para a vida. É esta a verdade. Como é que é possível? Como é possível? Não dá para explicar, nem dá para entender nada mesmo. Por muito que queiram explicar, não dá para entender. Não. E eu fico, se eu fico indignada, imagina a Irmandade de Água Rasa, como é que não há de estar? Está arrasada com tudo isto. Mas agora a minha pergunta aqui, direcionada ao Salvador Cury. Será que este irmão, que já era ancião, será que ele cometeu algum pecado para não ser apresentado como ancião? Visto que o blá 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 ainda nem era ancião, e ele conseguiu sabotar para que não fosse apresentado este irmão para ancião em Água Rasa. Mas o seu irmão diácono pôde ser apresentado. Há aqui incongruências, há aqui coisas que não dá para entender. Mas eu quero desde já dizer que este ancião, que é médico e que está congregado aí em Água Rasa, ele é um homem de excelente testemunho. Isso não há dúvidas, não pecou. Simplesmente há alguém que com um espírito de mentira, de intriga, de ciúme, de inveja, que consegue, não sei como, porque realmente os homens estão a dormir. Salvador Cury e o Redondo, que gosta das redondas, estão a dormir profundamente em relação a este filho espiritual, que eles adotaram como filho espiritual. Porque o espírito, ou os espíritos que estão neste blá blá blá, é uma legião. É uma legião. Agora digam-me aqui uma outra coisa, por favor. Me esclareçam, ou tentem-me convencer com os vossos esclarecimentos. Se o terreno foi comprado para o estacionamento da Irmandade da Água Rasa, de quem vai congregar a Água Rasa, a verdade é que eu tenho conhecimento que os cultos de Água Rasa, que são programados para a Irmandade de Água Rasa, eles estão vazios. Quer dizer que sobra estacionamento. Agora, digam-me uma coisa, a Irmandade me perdoa a minha franqueza, eu ser tão aberta e tão sincera convosco. Mas será que, já que os cultos do Parque Sevilha, eles enchem, há aqui várias questões que eu quero colocar. Será que o blá 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 está a fazer aquele marketing, aquela sabotagem para que não congreguem em Água Rasa, nos cultos de Água Rasa? E será que ele quer tomar posse de Água Rasa, tendo a Irmandade do Parque Sevilha? E que o próprio estacionamento, que deveria ser para a Irmandade que vai congregar a Água Rasa, vai passar a ser da Irmandade que congrega nos cultos de Parque Sevilha? Quer dizer, andou a Irmandade de Água Rasa a comprar ou a contribuir com as coletas, a fazer o sacrifício, mesmo que tenha sido de bom grado, para que agora
a Irmandade de Parque Sevilha vem usufruir daquilo que eles, com tanto esforço, conseguiram. O que é de lamentar. E eu quero aqui fazer mais uma vez referência que eu me refiro a todas estas minhas críticas, minhas chamadas de atenção, minhas observações que eu faço a estes homens que têm responsabilidade num ministério, numa instituição religiosa, eu faço a homens responsáveis e não a nível particular da sua vida. Porque eu sei que são pessoas que cumprem com os seus deveres como marido, como pais. Não há nada a dizer, nem Salvador Cury, nem o Redondo que gosta das redondas, até mesmo o irmão Hermínio. Eu sei que são pessoas que a nível particular, a nível familiar, são exemplares. Calma, não é isso que eu estou aqui a me referir ao falar destas situações, nem querendo atacar ninguém, não. Apenas dando a entender os erros que estão a cometer. E que é tempo, tem que ser tempo de fazer uma marcha à ré, fazer marcha atrás e reconsiderar todos os erros que estão a fazer, analisarem. Coloquem a vossa mão na consciência, como anciães, como homens de ministério responsáveis, e que estão a ver que algo não está bem. E vocês continuam a ver o barco a afundar. Metam a vossa mão na vossa consciência. Se é que ainda têm consciência, para que possam agir de forma correta. E há uma coisa que eu vos quero dizer. Enquanto vocês não tomarem as atitudes certas, as atitudes corretas, eu não me vou calar. Podem dizer que estou sempre a falar de água rasa, de água base, seja lá o que for. Eu vou continuar a falar, a pôr a verdade nos telhados. Doer a quem doer, gostem ou não gostem. Porque não é um fedelho, um miúdo, que vem a chincalhar uma irmandade. E ainda de nariz empinado, sendo o Pinóquio, deve ter um nariz que deve chegar à ponta da lua, ou até mesmo Marte, com tanta mentira que fala. E é isso que vocês têm que ver, homens, que estáis responsáveis com o que está a acontecer. Eu não me vou calar. Enquanto Deus me der força, saúde e vida, eu vou falar até que vocês tomem as atitudes certas. Não gostam? Comecem a ter as atitudes certas. Porque a partir daí, eu mesma venho aqui ao meu canal e digo: bem-aventurado o homem que reconhece que errou, fez marcha atrás, marcha a ré, que nem o carro, e fez o que devia ter feito. E vou aqui acabar de ler, para terminar o vídeo. E é o seguinte: contudo, para surpresa de muitos, após a aquisição do terreno, o Ministério passou a escolher quem poderia usar o estacionamento. Infelizmente, o acesso agora está restrito a membros do Ministério, amigos próximos, familiares e porteiros. Quem não faz parte dessa panelinha simplesmente não pode estacionar lá. E para reforçar isso, o diácono Ridson Cury colocou um porteiro forte na entrada do estacionamento, barrando qualquer um que não seja convidado. E quero dizer aqui que este porteiro, quando não lhe convém, não tem os tais da panelinha, ele direciona a Irmandade para um outro estacionamento que é dele, aonde está a esposa lá a cobrar os 15 ou 20 reais, a cobrar 15 reais, por exemplo. Pois é. Então, Salvador Cury, como é que é? Então a Irmandade que contribuiu para ter um terreno gratuito, porque contribuiu nas coletas, vai contribuir, vai pagar o estacionamento, porque o estacionamento está restrito para as pessoas X e Y. O senhor também paga o estacionamento. Porquê é que o senhor não vai, o senhor e os outros não vão para esse estacionamento que é indicado por esse porteiro que foi escolhido pelo diácono Ridson Cury? Porquê? E o senhor vai me desculpar, porque eu sei que o senhor é muito considerado por todos, ou era, mas o senhor está com uma cara de pau, com uma lata. Quer dizer, lembre-se de uma coisa: se o senhor não está a pagar ou está a usufruir desses 20 reais, está a cobrar
novamente da coleta que o povo dá. Pensem bem no que estão a fazer. Pensem bem. E muito sinceramente eu espero que não tenha as manápolas deste blá 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 interesseiro que quer favorecer quem eles muito bem entendem. E não venham cá dizer que eu que estou aqui a falar por falar sem saber. Não, tenho várias mensagens de várias irmandades que comprova tudo aquilo que está aqui a ser falado. Das centenas de mensagens que eu tenho, elas são inválidas e só é válida o quê? Aquilo que esse blá 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 vos transmite? Por amor de Deus. Por amor de Deus. Mas vamos continuar. Essa situação tem causado discussões. Esse porteiro é conhecido pela postura rude e já chegou a barrar idosos, deficientes e pais com crianças no colo. Além disso, ele aproveita para sugerir que as pessoas estacionem em um outro local, um estacionamento particular que cobra R$20 por carro. Aqui está. E este estacionamento é deste porteiro, em que a esposa dele está a cobrar. O mais frustrante é que o Salvador Cury e o Redondo que gosta das redondas estão cientes de tudo isso, sabem do descontentamento da Irmandade, mas nada fazem. Infelizmente a Água Rasa está em um processo de decadência. Irmã Laurinda, por favor, traga esse tema para o canal. Que todos saibam o que está acontecendo e que algo seja feito para mudar esta situação. E acabo por aqui, dizendo o seguinte a si, Salvador Cury, e ao seu colega de ministério, o Redondo que gosta das redondas, que Deus vos vai cobrar, vai-vos cobrar tudo isto que está a ser feito à Irmandade. As lágrimas que vós estáis a causar à Irmandade, porque a Irmandade está a ver a destruição de um património, não só físico, mas espiritual, que foi construído com suor e lágrimas, com muita dedicação, com muito tempo despendido, e que o Senhor, de uma forma banal, irresponsável, e o Senhor já tem idade para ter a responsabilidade dos seus atos, e vai ser responsabilizado perante Deus, não só aqui, publicamente, mas até perante Deus. O Senhor vai ter que responder perante tanta alma que está-se a afastar de um lugar que abraçou um dia caminhar, congregar, conviver, desfrutar de um bom ambiente. Lembre-se que o Senhor Salvador Cury, e mais esses que estão aí, até mesmo o ancião mineiro de bigode, ele também é responsável. E que no dia da Santa Ceia, esse mineiro de bigode esteja lá presente para ver a destruição que causou por causa das suas atitudes. Deixo-vos por aqui. É este o assunto que eu tinha que vos trazer. Há muitos mais para vir aqui falar, acreditem, mas eu não me vou calar. E enquanto não houver justiça ao povo, à Irmandade de Água Rasa, eu não me vou calar. A justiça, ela tem que ser feita. E estes homens vão ter que engatar a marcha a ré, marcha atrás, para ir em socorro, para justificar este povo de Água Rasa. Eu não estou a discriminar ou a desvalorizar o povo da outra igreja, do Parque Sevilha, não. Mas convenhamos que sabemos perfeitamente que é a irmandade de outras igrejas que vão a esse lugar. Sabemos perfeitamente como são feitas o marketing, a estratégia de conseguir que num lugar esteja vazio, porque com certeza eu quase que posso pôr a minha cabeça a prémio em que este blá 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 é ele o incitador, não diretamente, mas indiretamente, para que a Irmandade de Água Rasa não vá à Água Rasa. Se eu estiver errada, eu sou a primeira a vir aqui a pedir desculpa. Peço desculpa porque pensei errado. Mas
antes estivesse errada, mas infelizmente não estou, porque eu sei perfeitamente, perante aquilo que me tem sido dito acerca deste blá blá blá, ele é o principal causador de esta destabilização que há em Água Rasa. Ao povo de Água Rasa, sempre que quiserem estou aqui para vos ouvir, para ler os vossos textos, e me perdoem pela ser tardio o vídeo, mas por problemas ou situações adversas, trabalho, problemas de saúde que foi gripais, por isso demorou mais tempo este vídeo, mas também eu gosto de fazer tudo muito bem, sem precalços. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser, e tenham uma noite e uma semana tranquila com as bênçãos de Deus. Fiquem bem. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.